A escolha de dificuldade nos jogos, a discussão sobre o jogo ter o modo fácil, sobre ele ser muito difícil, a curva de aprendizado e tudo que a gente viu com essa fórmula tão famosa chamada Souls-like. Seja muito bem-vindo, você que está aqui me acompanhando, eu sou o Mika, é um prazer enorme estar com vocês em mais uma edição do Me Conta, dessa vez para falar sobre um dos meus temas favoritos, Souls-like, né, ou estilo Souls, jogos que têm uma curva de aprendizado diferenciada, essa fórmula que veio não muito tempo atrás, a gente está falando mais ou menos em 2009, e desde então vimos uma série de jogos, uma série de inspirações, uma série de reformulações, ainda não teve desgaste da fórmula, talvez tenha tido um pouquinho, só mesmo essa criadora, a From Software, para talvez pensar em se reinventar. Então vamos relembrar um pouco do que é o Souls-like, traçar aqui um panorama de alguns jogos, para onde esse gênero ou subgênero pode ir e o que a gente pode fazer com ele. Vamos nessa. Mas antes, fala do que? Da Dr. Jones, mais uma vez aqui com a gente. Marca aí de beleza masculina pra você se cuidar. Essa é a The Razor, 6 lâminas pra você deixar como a barba na régua. Comprando kit, você leva a necessaire incrível. Os links estão na descrição. Tem também shampoo de caspa, pós-barba, um monte de produtos aí pra você cuidar do seu bem-estar do homem, tá certo? Então, use aí suas 6 lâminas, use aí as suas loções e mais o que você quiser e olhar na Dr. Jones e achar que tá legal, né? Dê uma olhada nos produtos porque eles têm muita coisa. Agradecer mais uma vez a Dr. Jones por estar com a gente aqui. E a gente fica na régua graças a isso. Na régua. Bom, galera, ao longo dos anos, conforme a gente viu gêneros sendo consolidados, ação, aventura, RPG, JRPG, que é o RPG oriental, corrida, enfim, todos os gêneros possíveis, a gente viu o nascimento de um que mistura um pouco de alguns desses elementos, um pouco de hack and slash, um pouco de ação, um pouco de aventura, por que não? Um pouco de RPG, de interpretação de papéis, que é o Souls-like. O que a gente chama assim? Ele praticamente criou um subgênero. A gente pode remontar isso a 2009 com Demon Souls. Talvez tivéssemos tido algumas experimentações do que é isso, né? A franquia Soul River, pra quem conhece, Legacy of Kain, algumas histórias e mecanismos que nós vimos ao longo da história, Castlevania, se a gente voltar mais também Metroid, talvez beliscassem um pouco com essa fórmula de você aprender, melhorar, ganhar upgrades, ficar mais forte e se sentir confiante pra progredir ao longo da sua jornada. Então, o Souls-like, quando ele nasceu mais ou menos com essa denominação, foi um pouco depois de 2009. Por que eu tô falando 2009? Porque foi a data de lançamento, foi o ano de lançamento de Demon Souls. Demon Souls do Hidetaka Miyazaki, já vamos falar um pouco mais sobre esse cara, tá? Ele que foi um dos responsáveis por trazer essa fórmula à vida. Ele criou um sistema que não foi aceito de cara, né? A aceitação demorou pra acontecer, a popularidade disso demorou muito tempo, foi só com Elden Ring que a fórmula verdadeiramente se massificou. Mas vamos voltar, vamos continuar na linha do tempo aqui, respeitando como é que tudo começou. Quando o Demon Souls foi lançado no Japão, ele não teve aceitação de primeira, né? Inclusive na época, quem tava comandando toda a divisão PlayStation era o Shuhei Yoshida, que ainda está atuando com a marca, fazendo ali a curadoria de jogos independentes, mas ele já foi por muitos e muitos anos, ele tem uma longa história com a marca PlayStation, né? Shuhei Yoshida, que tá sempre aí nas redes sociais, veio ao Brasil aqui não faz tanto tempo pra comparecer ao Big Festival, né? Então, ele é o cara que sempre joga, zera os jogos e fala, pode lançar isso aqui, pode botar isso aqui no PlayStation. Ele sempre teve esse poder de curadoria. E é ele mesmo que joga, tá? Ele é um senhor, uma pessoa com uma certa idade, ele joga e fala, esse jogo é bom pra lançar no PlayStation, pode botar, pode lançar. E foi assim com Demon Souls. Só que de primeira ele não aceitou. Ele falou, isso aqui não pode ser lançado desse jeito, tá? Não tá muito legal, tá com uma curva de dificuldade estranha, você começa com um personagem ali, com um boneco, e aí você já morre logo de cara e você não tem uma, digamos, uma instrução muito clara do que você deve fazer. Então, de primeira ele não foi aceito. Eles precisaram, né, a From Software precisou fazer, a From Software que é desde os anos 90, tá? A From Software de Armored Core, a From Software de Ninja Blade, né, que passou pelo 360, a From Software de Tenchu. Essa From Software ainda não era conhecida pela From Software da fórmula Souls. Então era algo novo. E toda novidade tem uma dificuldade de penetração no mercado. E aí ele falou assim, ok, vocês vão precisar mexer nisso aqui. E eles tiveram que mexer em algumas coisas, né? O Hidetaka Miyazaki. Vamos falar um pouquinho sobre o Miyazaki, que é essa grande figura, né? Uma das grandes figuras por trás dessa fórmula.
O Hidetaka Miyazaki, galera, ele é de 19 de setembro de 1974, formado pela Universidade Particular de Keio em Minato, Tóquio, no Japão. Ele cresceu em Shizuoka, se formou pela Keio em Ciências Sociais. Olha que curioso. Ele mencionou em sua entrevista ao The Guardian, que é um veículo britânico, que era uma criança diferente e que não tinha sonhos ou ambições, e por isso acabou se formando em Ciências Sociais. Pouco antes de se formar, ele cogitou ingressar numa desenvolvedora de games, mas desistiu antes de se formar, tá certo? Seu primeiro trabalho foi como gerente de contas de uma empresa americana no Japão, chamada Oracle Corporation. Ele usava o dinheiro para pagar o ensino das suas irmãs, um benevolente, certo? Por causa de um amigo, vamos ver aqui a boa influência desse amigo. Em 2001, ele jogou pela primeira vez Ico, o que o fez pensar numa carreira na indústria de videogames. Mas aos 29 anos, poucos dariam uma primeira chance a ele. Uma dessas empresas foi a From Software. Lá ele começou sua carreira trabalhando em Armored Core Last Raven, 2004, tá certo? A From Software já existia. Em 2008, ele já estaria dirigindo seu primeiro jogo, Armored Core For Answer. Logo em seguida, descobriu um projeto que futuramente viria a ser conhecido como Demon Souls. Se interessou bastante pelo projeto ao descobrir que se tratava de um jogo inspirado em Dark Fantasy, né? Fantasia sombria, e logo pediu para fazer parte. Para sua sorte ou azar, o projeto já estava praticamente sendo considerado um fracasso pela Sony. Essa é a história que eu trouxe para vocês agora há pouco aí do Yoshida-san. E foi com o seu sucessor espiritual de 2011, o Dark Souls, que a consagração veio, né? O Demon Souls, ele é tido hoje como um fenômeno cult, digamos assim, porque ele foi o primeiro, né? Então o primeiro, o pioneiro, tem sempre essa importância na linha do tempo de qualquer coisa. Mas foi com Dark Souls, né, galera? Acho que isso é inegável por todos nós, né? Dark Souls de 2011, que a consagração veio, né? O Dark Souls, ainda assim, quando foi lançado, não teve essa explosão de popularidade. Essa fórmula demorou para ser digerida, mas o Dark Souls ele conseguiu inserir essa curva de aprendizado de uma forma um pouco mais amigável. Amigável, leia-se, dentro do que é From Software. E essa curva de aprendizado que se baseia basicamente em você entender o seu inimigo, entender o seu chefão, entender o seu ambiente, sem ter orientações tão claras para onde você tem que ir, não tem um mapa para você consultar, é um mundo interconectado, você pode fazer as viagens entre os pontos, mas não tem um mapa para você consultar. E esse conceito de você morrer, deixa a XP ali no chão e vai atrás dela depois. E se você morrer nesse trajeto, você perde tudo que você ganhou de experiência, tá certo? Você usa esses pontos de experiência pra avançar. Aí vem o elemento RPG, muito forte. É um RPG, tá certo? No fim das contas, o Dark Souls é um RPG. Então essa mistura de elementos, de você ter que telegrafar o movimento dos inimigos, estudar o seu ambiente com calma, avançar sem pressa, sem afobação, aprender e sem ser sacaneado. Acho que esse é o grande lance da From Software. A gente vai chegar um pouco lá porque eu vou citar outros exemplos, mas nos jogos da From Software eles são difíceis, mas você não é sacaneado. Você percebe que tem uma diferença aí? Quando o jogo é fruto de mecanismos mal trabalhados, ele é difícil por ter mecanismos mal trabalhados, aí sim você é sacaneado. Não é o caso da From Software, porque os jogos são muito bem construídos, os mecanismos são muito bem construídos. Vamos chegando um pouco mais lá. E aí, em 2014, continuando um pouquinho nessa linha do tempo, dentro do que Demon Souls fez, Dark Souls fez, a gente teve o Dark Souls 2. E o Dark Souls 2, ele adicionou alguns itens que trouxeram mais vantagens ao jogador. O Dark Souls 2 não foi dirigido pelo Miyazaki-san. Ele estava ocupado fazendo Dark Souls 3, que sim, bebeu um pouco da fórmula do Bloodborne. Já vou chegar até o Bloodborne. Mas só pra gente falar um pouco do Dark Souls 2, que é tido como um patinho feio, né, da franquia por muitas pessoas, na minha modesta opinião, injustamente, porque alguns dos chefões mais marcantes da franquia pra mim são do Dark Souls 2, né? O level design do Dark Souls 2 pode não ser tão brilhante quanto o dos outros, mas essa é outra característica dessa fórmula. Level design, né? O desenho das fases, ele é muito intuitivo. Você sabe mais ou menos onde você tem que ir, sem o jogo te falar pra onde você tem que ir. Seja por elementos na tela, seja por um morro que você viu, que você pensa, putz, eu não explorei aqui, você vai lá, tem coisa lá em cima, tem uma porta, uma escada, alguma coisa que você não viu. Então, se perder nos jogos com essa fórmula da From Software é gostoso, né? Então, essa curva de aprendizado de você aprender a explorar, aprender a combater, aprender a gerenciar itens, tá certo? Porque se você carregar muito peso no seu personagem, que é o elemento antigo do gênero RPG, você vai ficar pesado, não vai ter uma performance tão boa no combate. Então, todos esses pequenos elementos de cuidado são exigidos quando você joga.
Por isso que se você tiver calma e observar cada um desses elementos com calma, você vai conseguir avançar. Você vai eventualmente aprender. A curva de aprendizado é lenta, mas ela existe e ela é justa, sobretudo. E aí vem um outro elemento muito interessante desses jogos, que é a maneira como a história é contada, sobretudo pela descrição de itens, né, e conversa com NPCs. A história não é muito clara. No caso do Dark Souls tem a questão do fogo, né? O fogo é como se fosse a grande existência do mundo. O fogo é o grande Olimpo daquele mundo. Tudo gira em torno do fogo. E aí os NPCs têm uma história que faz sentido, até pelo fato de você morrer e renascer. Tudo isso é explicado. Por que você renasce e por que você volta a tentar ir atrás das coisas. E tudo assim, não tem um mapeamento das suas side quests, por exemplo, dos seus objetivos secundários. Você ativa ali numa conversa, faz. Então todos esses segredinhos e mistérios foram compondo esse jeito muito único de se jogar, né? E aí a gente vem com o Bloodborne, justamente o Bloodborne de 2015, lançado exclusivamente pro Play 4, uma parceria entre a Sony e a From Software. Bloodborne é tido por muitos como o suprassumo da From Software. Na minha opinião, é o meu favorito, né, se você pergunta. O Bloodborne, muitas pessoas consideram ele um melhor Castlevania 3D que já existiu, né? Ele é um jogo com um aspecto gótico vitoriano que mexeu com algumas coisinhas dessa fórmula, por exemplo, o parry, né? Você dá o contragolpe ali, você precisa usar uma arma, né? Uma espingarda pra fazer isso. E tem munição. Então você não pode ficar infinitamente tentando dar ali o parry, né? Tentando dar o contragolpe. Você precisa ter munição, né? Então você tem... o grau punitivo dele foi um pouco alterado, porque você tem mais foco na esquiva, menos foco na defesa. Você tem uma ambientação que remonta muito a essa estética do terror cósmico, né? Muitas pessoas falam que ele parece um jogo de Lovecraft, né? Um grande autor, importante autor de terror, principalmente o terror cósmico, né? Que é aquele terror pelo oculto, pelo aquilo que a gente não vê, né? Inclusive Bloodborne, ele mexeu muito com essas nuances. É um jogo muito mais de terror do que os outros jogos da From Software, mas dentro dessa fórmula que ela implementou, né? Um jogo com um pouco mais de velocidade. E o Bloodborne, que na época foi assim também deu um remeleixo, né, na indústria, porque muitas pessoas falaram, caramba, esse é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. E poucas pessoas, assim, algumas pessoas foram demorando pra clicar com essa fórmula, né, e a gente começou a ver, algum tempo depois, os pequenos herdeiros e jogos inspirados nessa fórmula que foram nascendo. A gente viu Nioh, depois teve Nioh 2, até alguns mais secundários, The Surge, sei quem de vocês aí jogou. The Surge é bem legal, tem uma pegada futurista. Lords of the Fallen, né, voltando um pouco, é de 2014, agora a gente vai ver um novo Lords of the Fallen. Temos agora Lies of P, que é o Bloodborne do Pinóquio, né, então fui salteando aqui alguns nomes só pra que a gente veja a influência dessa fórmula. E até mesmo em jogos que não necessariamente são Souls-like, por exemplo, Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order, agora desse ano Star Wars Jedi Survivor, são jogos que têm um aspecto Souls, porque você quando morre deixa a experiência ali, e se você morrer no caminho você perde, e tem alguns chefes que são bem difíceis, e tem também os checkpoints que são os pontos de meditação, né? Esse é outro elemento da fórmula Souls, você encontra as fogueiras que estão espalhadas de maneira, digamos, uma certa parcimônia, né? Então você não tem checkpoint salvo automaticamente pelo sistema. Morreu, você volta da última fogueira. Em 2016, seguindo um pouquinho aqui também na linha do tempo, pra gente ir salteando, tivemos o Dark Souls 3. Né? O Dark Souls 3, ele pegou alguns elementos, isso ficou muito claramente, assim, exibido aos jogadores, ele pegou alguns elementos do Bloodborne. Ele é um jogo com um pouco mais de velocidade, não é tão cadenciado quanto o Dark Souls 2 e o Dark Souls 1. E ficou um pouco mais fácil, eu acho, né, galera? Por quê? A fórmula começou a se popularizar, as pessoas começaram a clicar. Eu acho que Bloodborne foi um grande clique dessa fórmula para muitas pessoas, mas ainda não foi o clique definitivo. Ainda vai vir o jogo que é o clique definitivo, já mencionei aqui nesse vídeo, vou tornar a mencionar novamente. For all of us. Aí a gente teve em 2019 esse que é tido como o mais difícil, ou um dos. Pra mim é o mais difícil, o Sekiro, ou Sekiro, que pra quem não sabe, a título de curiosidade, ele seria um novo Tenchu. Essa franquia que foi lá atrás do PlayStation 1, desenvolvida em parceria com a From Software, o mesmo Tenchu, tanto que aqui no ocidente, Sekiro foi distribuído pela Activision. Então, ele seria um novo Tenchu, só que se tornou algo maior, com ideias muito diferentes, e acabou virando uma franquia nova, né? Sekiro ou Sekiro, se você preferir. E ele é um jogo que você não consegue, por exemplo, fazer a building do personagem farmando níveis, né? Porque
Porque nos outros jogos, você pode ficar num trecho matando inimigo, farmando nível, subir ali 5, 10, 15 níveis, ficar mais forte, ficar bufadão e progredir. Já no Sekiro, você precisa ser habilidoso. Você precisa usar o parry, você precisa saber defender e quebrar a estamina, né? A resistência ali do inimigo pra quebrar o equilíbrio dele. E daí você dar contragolpes poderosos. O último chefão ali, né? Que a gente sabe que tem mais de um final, Sekiro, é uma das coisas mais insanas pra quem jogou. É um jogo que você tem que insistir, tem que se tornar habilidoso, tem que saber defender. Não adianta ficar farmando porque não tem nível o Sekiro. Ele é um jogo um pouco mais linear, né? A natureza dele. Então, a From Software foi buscando se reinventar dentro dessa fórmula. Ao mesmo tempo em que foi influenciando toda uma indústria ao redor dela. Dentro desses jogos que eu acabei de mencionar. Até Star Wars, caramba, pegou elementos de Souls-like, né, galera? E aí foi com Elden Ring, o jogo do ano de 2022. Aliás, Sekiro foi jogo do ano, tá? Em 2019, tá bom? Então a From Software já tá começando a colecionar troféus aí. Oscar de melhor jogo do ano, já tinha ganho lá em 2019 e em 2022 foi a vez de Elden Ring. Elden Ring, esse sim, é o grande catalisador da From Software. Esse é o jogo que definitivamente colocou a From Software numa vitrine mundial, para que ela ganhasse o reconhecimento que ela buscou desde 2009 com Demon's Souls, num Demon's Souls que foi primeiramente reprovado pela Sony, um Demon's Souls que foi impopular num primeiro momento, que não vendeu muito bem no PlayStation 3, inclusive teve um remake, agora lançado exclusivamente para o PlayStation 5, foi lançado junto com o console em 2020, ampla aceitação, um remake feito pela Bluepoint, né, um belo trabalho feito aí com o Demon's Souls, também trouxe uma camada maior aí de público, mas o Elden Ring, galera, pegou essa fórmula que eu descrevi aqui, que mexeu com a indústria, que influenciou tantos jogos e tantas franquias e botou no mundo aberto. Aí você pensa, caramba, tá, mas até aí nada que reinvente muito a roda. E realmente, talvez o Elden Ring não seja um jogo revolucionário, mas ele é um jogo que trouxe as pessoas pra essa fórmula. E por isso, ele pode ser visto como uma pequena revolução, porque a partir do momento que você tem um produto que traz milhares de pessoas, milhões de pessoas, milhões, foram mais de 20 milhões vendidos, por uma fórmula que era de nicho. Quando você tem um jogo que consegue essa capacidade de sair do nicho da bolha, furar essa bolha e ir para um público maior, você tem uma grande evolução, pelo menos, do que sempre foi. Então, assim, muitas inspirações, a gente pode citar Zelda Breath of the Wild, agora tivemos o Tears of the Kingdom esse ano, né? Inclusive eu vi vários reviews gringos, um deles falou assim, Death of the Wild, para definir o Elden Ring, porque basicamente o mundo dele é absolutamente, absurdamente convidativo. É um jogo em que você fica viciado querendo explorar cada caverna, cada canto, cada colina, cada matinho, cada lugar que você encontra no Elden Ring te dá uma recompensa, tem um NPC pra você conversar, tem um chefão escondido, uma caverna que tem um lobo, e aí você mata lá a alcateia e tem um chefe lá embaixo, e assim, você vai jogando e jogando e jogando e sendo recompensado por isso, e mesmo que você não seja muito bom, ou não se considere muito bom, você consegue quebrar as barreiras que o Elden Ring te impõe dentro dessa fórmula. Então ele é tido sim como a grande revolução no sentido de ter trazido um grande público a essa fórmula maravilhosa, que é composta por todos esses elementos, né, galera? A tocha, a dificuldade progressiva, a curva de aprendizado, a calma, a exploração, você morrer e a sua experiência ficar ali, se você não for resgatar, se você morrer no caminho, você perde pra sempre, aí você é muito punido e você tem que aprender na marra. Outros jogos, para que vocês vejam como essa fórmula foi se penetrando na indústria de forma agressiva. Jogos como Hollow Knight, por exemplo, que é de 2017, agora tá pra lançar um novo finalmente. Hollow Knight é um jogo 2D, certo? Um jogo Metroidvania, um jogo em que você é punido se você morrer com frequência, em que você é punido por não conseguir telegrafar o movimento dos chefes, e aí você pode se perguntar, mas caramba, no 2D isso funciona? Funciona. Essa fórmula quebrou as barreiras de ser 2D ou 3D, né? Assim como, sei lá, Mario quebrou muito a barreira, ajudou, muitos jogos ajudaram a quebrar a barreira do 2D pro 3D. Mario 64 é tido como uma grande quebra dessa barreira, né? Tô citando aqui, mas a gente teve essa quebra pra outros gêneros. Caramba, Code Vein é um jogo muito legal, né? Um jogo com uma pegada de vampiros da Bandai, com um aspecto de anime, um jogo com uma curva de aprendizado mais amigável. Salt and Sanctuary, sei quem de vocês jogou, também super recomendo. Um jogo com uma amigável curva de aprendizado, punitivo pra caramba, e colocando tudo isso que eu mencionei, do que compõe a fórmula Souls-like no 2D.
E outros jogos que a comunidade adora, Remnant, por exemplo, Remnant from the Ashes. Agora esse ano a gente teve Remnant 2 que muita gente amou, muitas pessoas considerando o jogo do ano, o seu jogo do ano particularmente, né? Lies of P que eu mencionei, Lords of the Fallen lá atrás, 2014, agora tá sendo relançado. Então, olha quantos elementos a gente começa a ver dentro dessa fórmula. No jogo 2D, a gente tem Blasphemous, por exemplo. Blasphemous, ele tá muito mais pro Metroidvania do que pro Souls-like, mas ele tem elemento de Souls-like. Você tem a punição, você tem... Não é que o jogo só por ser difícil é Souls-like. Não é exatamente isso, né, galera? O jogo é muito difícil, é Souls-like. Não é exatamente isso. Souls-like, ele é composto por uma série de mecanismos. E tem jogos que não são totalmente Souls-like, mas tem alguns elementos. E o Blasphemous, que aliás é um jogo fantástico, saiu 2 agora esse ano, tem elementos do Souls-like, especialmente nos chefões e na progressão do personagem. Cara, Thymesia, Steel Rising, inclusive, é um jogo com um aspecto histórico muito interessante. Ele faz um certo revisionismo histórico, mas vale muito a pena, porque a estética dele é muito legal, belisca um pouco com steampunk, né? O Lies of P também belisca um pouco com steampunk, ao mesmo tempo em que tenta recontar essa história que é de um autor italiano chamado Carlo Collodi, lá dos anos 1800, ele escreveu um livro chamado As Aventuras de Pinóquio, né? O Pinóquio que a gente conhece da Disney aí é outra coisa, tá, pessoal? O Pinóquio original, que é desse autor italiano, o Carlo Collodi, lá dos anos 1800, é mais ou menos o que a gente tá vendo retratado aí no Lies of P. Mortal Shell é outro jogo bem legal, em que você usa a mecânica de petrificação, né, ali pra se defender. E inúmeros outros jogos, chegando a inúmeras outras camadas, incluindo Star Wars, que é uma franquia mundialmente popular e mundialmente famosa. Então, eu acho que daqui pra frente, essa revolução do Souls-like, ela veio pra ficar. Tem que ter uma necessidade de reinvenção? Você se pergunta? Tem. Em algum momento isso vai desgastar? Vai. E a única capaz de se reinventar é a criadora de sua própria fórmula, a From Software. A única empresa que faz um jogo diferente e se mantém sem querer agradar a maioria é a From Software. O que você pensa sobre isso? Quais são outros jogos que você entenda que tenha esse elemento do Souls-like? Como que ele impactou a sua vida? Você entrou, foi picado pelo bichinho, ainda não se adaptou? Elden Ring, você jogou, foi uma licença poética pra você, o Elden Ring? Não foi? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, deixa o like, porque eu tenho certeza de que nós iremos juntos desbravar essa maravilhosa história do Souls-like. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, eu sou o Mika, grande abraço a todos, valeu, fui!